Ação na manhã desta sexta-feira. Olha, neste mês de março entrou em vigor a Lei Federal 14.443, que dispensa o aval do cônjuge para o procedimento de laqueadura e vasectomia. Em Indaial, a Secretaria de Saúde oferece procedimentos cirúrgicos aos usuários que têm interesse, desde que respeitados os requisitos legais. Ainda conforme a lei, os interessados devem observar os seguintes critérios: ter capacidade civil plena, ser maior de 21 anos de idade ou ter no mínimo 2 filhos vivos. Prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e a realização do ato cirúrgico. Homens e mulheres podem procurar a sua unidade de saúde de referência para maiores informações, isso ali no município de Indaial. No final da tarde desta quarta-feira, dia 29, o prefeito Valcir Ferrari, de Rodeio, esteve na Secretaria Nacional de Defesa Civil em Brasília para verificar o andamento do processo de captação de recursos para o restabelecimento dos estragos causados pela enxurrada do dia 17 de janeiro. Valcir esteve acompanhado do assessor parlamentar da deputada federal Ana Paula Lima, o senhor Maurício. O técnico Wesley, responsável por analisar os planos de trabalho, onde estão inseridos todas as demandas com fotos, posição geográfica e orçamento necessário, informou que realizou uma análise prévia e elogiou a qualidade do material enviado. Informou também que a previsão é de que em 15 dias os recursos para o restabelecimento dos pontos afetados sejam enviados pelo governo federal. O Rodeio deve receber aí recursos da Defesa Civil Nacional para ajudar aí na reconstrução da cidade, da Bela Città. O governo de Santa Catarina vai cortar 2 bilhões e 200 milhões de reais em despesas e propõe ações de desburocratização. O governo de Santa Catarina lança o PAFISC, Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, que deve cortar 2 bilhões e 200 milhões de reais para despesas e garantir 2 bilhões ao ano em receitas tributárias extras. Uma das metas do plano é garantir os 2,8 bilhões extras que o Poder Executivo precisa para honrar os compromissos assumidos em anos anteriores e cumprir a previsão orçamentária de 2023. Além disso, deve-se também colocar em prática novos programas governamentais. Em entrevista, o secretário da Fazenda, Clefson Zivert, detalhou as medidas o que o governo pretende adotar, entre elas a revisão dos benefícios fiscais, a criação de novas receitas e a desburocratização. O pacote preparado pela pasta a pedido do governador Jorginho Melo leva em consideração o cenário macroeconômico de 2023 e todas as ações voltadas às receitas estão detalhadas em estudo produzido pelos auditores fiscais. É importante o corte e cortar na própria carne, não inchar a máquina pública. O Estado precisa fazer um ajuste mesmo aí fiscal para dar conta do recado. Olha, o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para derrubar prisão especial para quem tiver diploma de curso superior. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira, dia 30, para derrubar a previsão de prisão especial para quem tiver diploma de curso superior. De acordo com a lei, a prisão especial não tem características específicas para as celas. Consiste apenas em ficar em local distinto dos presos comuns. A ação, que questiona o benefício previsto no Código do Processo Penal, foi protocolada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, em 2015. A promotoria diz que a norma viola a Constituição. A votação ocorre no plenário virtual. Os ministros podem inserir os votos no sistema eletrônico da Corte até o final de hoje, sexta-feira, dia 31 de março. Mas já formou maioria, ou seja, não vai ter mais cela especial para quem tem curso superior. Essa legislação já é uma legislação antiga, quando quem tinha curso superior era doutor, né? Hoje em dia a educação está mais pulverizada e aí não tem mais
como, né, ter celas especiais, separadas, sim, vai estar separado, isso vai ser mantido, vai estar separado aí por exemplo, dos bandidos de alta periculosidade, mas não vai ter mais aquela regalia aí de cela com televisor, enfim, com aquele luxo, né, que era quando se comparava com uma cela comum, as celas para quem tem curso superior. Até porque o Sistema Prisional Nacional não tem aí toda esse diferencial para oferecer para quem vai preso. Se o camarada vai preso porque fez alguma coisa, tem consequência, o que menos precisa é de luxo, né? Tá separado até, dependendo do tipo de crime, tá separado dos bandidos de alta periculosidade, até faz muito sentido. E ontem o Haddad divulgou então as novas regras fiscais para o país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou nesta quinta-feira a proposta elaborada pelo governo federal sobre novas regras fiscais para o país. As metas do governo são zerar o déficit primário em 2024 com superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. A proposta prevê crescimento dos gastos públicos de 70% da receita primária. O dado será considerado entre julho de um ano e junho do ano seguinte. Caso não seja atingida e o resultado ficar fora dessa variação, a União será obrigada a reduzir o crescimento de despesas para 50% do crescimento da receita no ano seguinte. O resumo dessa situação foi o seguinte: o Haddad fez uma apresentação em PowerPoint com informações relativas ainda, algumas informações relativas a 2010, não considerando o período que o PT esteve no poder, deu mais a impressão que foi para ofuscar a chegada de Jair Bolsonaro ao país, que foi feito justamente ontem a divulgação do tal arcabouço, que pode ser chamado também, muita gente está chamando de calabouço fiscal, porque não tinha texto, os jornalistas lá presentes queriam o texto para poder depois entender, estudar, entender e fazer as divulgações, não tinha texto, era apenas a divulgação lá em PowerPoint. O mercado não gostou nada do que viu, porque a partir dessas colocações do Fernando Haddad não tem ali um corte realmente de despesas, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, enfim, não aponta para lugar nenhum. Tem que aguardar agora o que vem realmente no texto dessa mudança, de toda essa reforma que está sendo proposta, para verificar o que tem de mais coerente, de mais consistente aí nesse texto e nessa reforma, nessas novas regras que serão adotadas. O fato é que ontem o mercado não gostou nada do que viu. E não se descarta, a partir dos comentários feitos pelo Haddad aí, que tenha-se aumento da carga tributária, ao menos diminuição a gente não prevê em curto espaço de tempo e nem médio prazo. Então, está devendo muito ainda nessa questão econômica, que é o principal, é o que as pessoas precisam, é a economia rodando, é a economia funcionando, e esse governo está se enrolando demais para colocar alguma ação, né, mais coerente, mais lógica e que possa ser implementada imediatamente para que a economia do país volte a rodar. E ontem, ao mesmo tempo em que se divulgava então o tal do arcabouço fiscal, Bolsonaro chega ao Brasil após passar 3 meses nos Estados Unidos. Na manhã desta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil após passar 3 meses nos Estados Unidos. O voo comercial chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40. No saguão do aeroporto, alguns apoiadores esperavam o ex-presidente. No entanto, Bolsonaro saiu por uma rota reservada e seguiu para um evento fechado com familiares e aliados. Na chegada ao prédio, Bolsonaro foi recebido pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pelo senador Flávio Bolsonaro e pelo ex-ministro Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. O ex-presidente viajou para Orlando, na Flórida, no fim do ano passado, a 2 dias de terminar o seu mandato. E olha, teve todo um esquema de segurança, as pessoas foram impedidas de chegar até o aeroporto, houve uma combinação prévia com os aliados aí para que não fossem convocado nenhum tipo de manifestação ali, então
também foi o que aconteceu de fato. E para fechar o nosso giro de informações, lei federal dispensa, nós fechamos nosso giro de informações aqui com a informação, na verdade, do Lewandowski. O Lewandowski que acabou se aposentando mais cedo, né? Ele que iria se aposentar em maio, quando completaria 75 anos, e resolveu antecipar agora para o dia 11 de abril a sua aposentadoria. E isso abre aí a possibilidade de também o Lula ter que indicar antecipadamente o sucessor do Lewandowski, e tem tudo aí para ser o advogado do Lula. E assim a gente fecha o nosso giro de informações na manhã desta sexta-feira.